Oi, pessoal! Nesse vídeo iremos falar sobre meninges e líquor, um tema de grande importância dentro da neuroanatomia. O vídeo foi produzido pelos alunos Ana Andrade, Ana Santiago e Davi Machado. Esperamos que gostem. Primeiro abordaremos o assunto das meninges. O sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinhal, é envolvido e protegido por três membranas conjuntivas, chamadas de meninges. Estas são a dura mater, a pacmeninge ou meninge espessa, aracnoide e pia mater, ambas consideradas leptomeninge ou meninge fina, devido ao seu processo de formação. Bom, a dura mater é a meninge mais superficial, espessa e resistente. Ela é formada por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, além de conter vasos e ser muito inervada. Assim, como o encéfalo não possui terminações nervosas sensitivas, toda a sensibilidade intracraniana se localiza na dura mater. Esta meninge pode ser dividida em dois folhetos. O externo é mais vascularizado, além de aderir aos ossos do crânio, comportando-se como periósteo não osteogênico. Assim, ele impede a consolidação de fraturas e a regeneração de perdas ósseas, o que é certa vantagem, visto que a formação de um calo na superfície interna do crânio pode lesar o tecido nervoso. Existe também o folheto interno da dura mater, que é o único que continua com a porção espinhal dessa meninge. As pregas da dura mater são áreas em que o folheto interno se destaca do externo, dividindo a caixa craniana em compartimentos que se comunicam amplamente. Um exemplo é a foice do cérebro, que separa este órgão em dois hemisférios. As cavidades da dura mater também são delimitadas a partir da separação dos dois folhetos, na porção encefálica. Aquelas que são revestidas de endotélio e contêm sangue são chamadas de seios. Estes comunicam-se com veias da superfície externa do crânio através de veias emissárias. Um exemplo é o seio sagital superior, que é mediano e percorre a margem de inserção da foice do cérebro, terminando na confluência dos seios. A aracnoide é uma membrana muito fina justaposta à dura mater, da qual se separa por um espaço chamado espaço subdural. A aracnoide separa-se da pia mater pelo espaço subaracnoide. Este contém líquor, havendo grande comunicação entre os espaços subaracnoides do encéfalo e da medula. As trabéculas aracnoides são consideradas parte da aracnoide. Elas atravessam o espaço subaracnoide para ligar-se à pia mater. O nome aracnoide foi dado à meninge a qual elas pertencem justamente graças ao seu aspecto de teia de aranha. A aracnoide e a dura mater acompanham apenas grosseiramente o encéfalo, enquanto a pia mater adere intimamente a esta superfície e acompanha seus giros, sulcos e depressões. Deste modo, a distância entre as duas membranas, ou seja, a profundidade do espaço subaracnoide, é muito variável. Formam-se assim, nestas áreas, dilatações do espaço subaracnoide, chamadas de cisternas subaracnoides, que contêm uma grande quantidade de líquor. As granulações aracnoides são pequenos tufos formados em alguns pontos da aracnoide, que penetram no interior dos seios da dura mater. São mais abundantes no seio sagital superior, e nelas, o líquor está separado do sangue apenas pelo endotélio do seio e uma delgada camada de aracnoide. Desse modo, são estruturas adaptadas à absorção do líquor. A pia mater é a mais interna das meninges, aderindo intimamente à superfície do encéfalo e da medula. Sua porção mais profunda recebe numerosos prolongamentos dos astrócitos do tecido nervoso, constituindo a membrana pioglial. O tecido nervoso é de consistência muito mole. Logo, esta meninge confere resistência aos órgãos pertencentes a ele. Ela também acompanha os vasos que penetram no tecido nervoso a partir do espaço subaracnoide, formando a parede externa dos espaços perivasculares. Assim, confere proteção, pois amortece o efeito da pulsação das artérias sobre o tecido circunvizinho. Agora, iremos falar sobre o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. O líquor é um fluido aquoso e incolor que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Sua função principal é a proteção mecânica do sistema nervoso central. Contudo, também atua na excreção de toxinas como veículo de comunicação entre diferentes regiões do sistema nervoso central e na manutenção de um meio químico estável. Qualquer pressão ou choque exercido em um ponto irá se distribuir igualmente a todos os pontos. Assim,
o líquor serve como um amortecedor dos choques que atingem o sistema nervoso central. Além disso, o sistema nervoso central fica totalmente imerso em líquor, devido à disposição do espaço subaracnoide. Assim, isso provoca uma redução dos riscos de traumatismo do encéfalo resultante do contato com os ossos do crânio. Na imagem, é possível observar em azul claro o espaço subaracnoide, o qual está preenchido em líquor, envolvendo o sistema nervoso central. Apesar da imagem mostrar apenas a parte cranial, este sistema também se estende, juntamente ao espaço subaracnoide, até o fim da medula. Antes de entrarmos na formação do líquor, devemos conhecer algumas estruturas que participam desse processo, sendo elas os ventrículos encefálicos e os plexos coroides. Os ventrículos encefálicos são estruturas revestidas por células ependimais interligadas ao cérebro. Nestes, o líquor é formado e também circula. O sistema ventricular é formado por 4 ventrículos. Na ilustração, pode-se observar em vermelho um dos ventrículos laterais, em azul o terceiro ventrículo e em verde o quarto ventrículo. Os 2 ventrículos laterais estão localizados nos lobos do cérebro, enquanto o terceiro está localizado no diencéfalo. Por último, o quarto ventrículo está localizado posteriormente à ponte. Na animação, é possível ver em modelo 3D a localização dos ventrículos no cérebro. Para ver a circulação do líquor, os ventrículos precisam de canais de comunicação. Assim, o líquido produzido pelos ventrículos laterais alcança o terceiro ventrículo através do forame de Monro, e do terceiro para o quarto ventrículo, o líquor passa pelo aqueduto cerebral. Na animação, podemos observar mais acima, em azul, os ventrículos laterais. Em azul claro, logo abaixo, vemos o forame de Monro, seguido pelo terceiro ventrículo em amarelo. Em vermelho, vemos o aqueduto cerebral e em rosa, o quarto ventrículo. Os plexos coroides são invaginações do teto do epêndima em direção à cavidade ventricular, e é nessa região onde quase todo o líquor é formado. Apesar da maior parte ser produzida pelos plexos coroides dos ventrículos laterais, tanto o terceiro quanto o quarto ventrículo também apresentam essas estruturas. Na figura, podemos observar em rosa as estruturas dos plexos coroides presentes nos ventrículos. Na imagem, observamos mais claramente a estrutura dos plexos coroides, vendo a invaginação da pia mater, o capilar e as células ependimais recobrindo toda a superfície. No vídeo, vemos em vermelho o capilar sanguíneo, acima a cavidade ventricular e entre eles as células ependimais, as quais revestem o interior dos ventrículos e do canal central da medula, sendo responsáveis pela formação do líquor. O processo de formação se dá através da filtração do plasma, seguido pelo transporte ativo de Na+ e Cl-, através das células ependimares dos plexos coroides. Este transporte sendo acompanhado de água para manutenção do equilíbrio osmótico. Além disso, nele também contém outros íons e pequenas quantidades de glicose, aminoácidos e proteínas. Após a maior parte do líquor ser produzida nos ventrículos laterais, o líquor passa para o terceiro ventrículo através do forame Monro, e daí para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral. Então, por meio das aberturas medianas e laterais, o líquor alcança o espaço subaracnoide, sendo absorvido nas granulações aracnoides que se projetam no interior dos seios da dura mater. A circulação ocorre de baixo para cima. Na animação, podemos observar pelas setas o percurso feito pelo líquor ao sair dos ventrículos. Obrigado por terem assistido. Esperamos que tenham aprendido e gostado.